Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Muito Mais Consciência Podcast, na série Contando Histórias. Eu sou Fara Castro e para contar uma história de superação, eu trouxe hoje aqui conosco o Jefferson. Prazer, muito bom estar aqui com vocês, dividir um pouco da minha história. Para quem não está me vendo, meu nome é Jefferson, eu sou moreno, uso uma cadeira de roda devido a uma lesão medular e tenho 30 anos de idade. Então, estou aqui para dividir um pouco da minha história com vocês e com quem estiver nos assistindo. Legal, já que você se inscreveu, estou aqui, vou aprender com você. Eu sou uma mulher de 54 anos, 1,78 m, os cabelos loiros e a pele branca, olhos castanhos. Tá certo? Certíssimo. Jefferson, é uma honra te receber. Se você tem uma história de superação e falar sobre essa história para outras pessoas, eu acho que é fundamental. Eu acho que inspira numa certa medida. Eu queria entender um pouco da sua história. Você nasceu na Zona Leste, é isso mesmo? Nasci na Zona Leste, Vila Matilde. Tua infância foi uma infância de qualquer outro garoto, correndo na rua, brincando? Me fala um pouco. Foi a geração que ainda brincava bastante, empinei pipa, joguei bolinha de gude, peão, bicicleta, esconde-esconde, tudo que a criança pode fazer. Foi uma infância muito boa. Pude fazer de tudo. Você veio de uma família de quantos irmãos? Somos em 7. Somos em 7. A minha história se inicia porque a minha mãe foi casada com meu pai, legítimo, meu pai de sangue, e teve eu e meu irmão mais velho. Depois de um tempo, com 42 anos, meu pai faleceu, só que minha mãe conheceu o meu padrasto, eu tinha 2 anos e meu irmão mais velho tinha 5. Então eu pude conviver aí um bom tempo com 2 pais. Trago para todo mundo, aproveitando que sempre falo dele, que eu nunca tive um padrasto, né? Até, graças a Deus, eu nunca tive essa figura padrasto, eu sempre tive um pai, que é o que está comigo até hoje. Então, dele eu tenho mais 5 irmãos. Nossa, família grande, família grande. E que bom ouvir isso, né? Que ele é o seu pai mesmo, né? Eu acho que o pai biológico tem um lugar especial, é óbvio, né? Te trouxe no mundo, mas que o seu segundo pai é o seu pai também, como o outro, né? Com certeza. E tive o privilégio de conviver com os dois. Infelizmente, a bebida levou o meu pai, legítimo de sangue, mas eu digo que Deus deixou eu conviver com os dois e como presente deixou meu padrasto aí, que está aí até hoje. Espero que por longos anos. Meu irmão, imagina que ele deve ter um orgulho muito grande de ouvir isso de você, né? Eu sempre procuro falar, né? Sempre bom falar enquanto tá aqui, né? Depois não adianta mais. E essa gratidão, é muito bonito isso, né? Sim, claro. Mas me conta um pouco da sua história. Você começou a trabalhar com que idade? Olha, eu acho que lá em casa, eu acho que era o que mais levava as piadas, né? Porque meus irmãos sempre foi pra borracharia trabalhar, isso e aquilo. E eu não queria saber de bola. Eu jogava bola. E aí, acho que meu primeiro emprego, se eu não me engano, foi numa bicicletaria. Eu tinha por volta de uns 14, 15 anos. Mas assim, nunca foi nada tão sério. Tipo, se surgisse um futebol, eu já não ia pro trabalho. Aí depois que eu de fato parei de jogar futebol, assim, correr atrás disso, aí meu primeiro emprego registrado foi como office boy. Até porque eu nunca consegui trabalhar em lugar fechado. Nunca consegui trabalhar. Eu me sentia muito preso. Em qualquer lugar que eu tivesse que fazer sempre no mesmo dia, a mesma coisa. Não se adaptava, não. Gosta dessa liberdade. Tá? Isso. E aí o office boy me dava essa liberdade, né? Pega um ônibus e vai para um lugar, pega um ônibus e vai para outro. Fiquei nisso, depois eu fui para uma transportadora, mas para fazer as entregas. Cheguei a trabalhar com meu irmão na Aurora também, fazendo entrega na rua. Então, sempre estive na rua, trabalhando na rua. E em 2014 foi quando eu consegui o emprego de promotor de estoque. Para quem não sabe, eu ia nos mercados repor as mercadorias que a empresa representava. Foi nenhum desses trajetos aí que acabou ocasionando o meu acidente. Era isso que eu ia perguntar para você. Em que momento aconteceu o seu acidente? Que idade você tinha e como foi esse acidente? Foi em 2014, dia 26 de julho de 2014, no sábado. E acho que sempre fica gravado, né? Às 15 horas. Eu fui fazer um serviço em Carapicuíba e fiz o que tinha que fazer, como já era a rotina. E na volta para casa, quase chegando em casa, faltando praticamente 1 quilômetro, ou menos de 1 quilômetro, acho, um senhor passou a preferencial direto e eu acabei batendo no carro dele.
Tava de moto. Aí, nessa colisão, eu fraturei o punho, fraturei a coluna e tive a paraplegia e também tive o braço bem prejudicado. Quantos dias você ficou hospitalizado, Jefferson? 16 dias. Eu fiquei rápido. Foi até bom, até agradeço a Deus, porque eu não suporto hospital. Nunca fui pro hospital na minha vida. Você me contou isso nos bastidores. Você perdeu muito peso, inclusive, você me contou. Eu me acidentei com 94 quilos e tive alta com 58. Poxa, perdeu muito peso Muito mesmo. peso. Saí de lá bem prejudicado. Isso em poucos dias. Até porque também não façam isso, mas eu não gosto de comida de hospital e nem de escola. Nada contra, mas é que eu não conseguia comer mesmo. E aí acho que foi isso que prejudicou muito. Eu saí bem... Mal acostumado com a comida da mãe, é isso? Mãe, vó, então... Minha avó levava escondido pra mim comer lá a comida, minha mãe levava escondido pra mim... Coisa de vó mesmo, bem coisa de mãe mesmo. Porque eu não comia, o médico falava, precisa comer, e eu não comia. Tanto que chegava a janta, quem tava na visita que comia, que eu não conseguia comer. E aí também tava muito debilitado também, não tinha... Imagina a recuperação, bem tinha difícil, estômago né? pra comer, não tinha fome, não tinha nada disso. E aí saí com 58 quilos. E Jefferson, quando você recebeu a notícia, você foi, imagino, socorrido, tratado, né? Tratou punho, uma cirurgia da coluna, mas em algum momento você recebeu uma notícia de que você não podia mais andar. Então, essa notícia veio praticamente no segundo dia. Eu sofri um acidente no sábado, e aí, por Deus, tinha um bombeiro, a paisana, no carro de trás, e aí ele parou para me dar os primeiros socorros, e ali na hora mesmo ele viu, já que eu já tinha uma lesão bem grave na coluna. Esse socorro rápido faz muita diferença. Aí chamou o resgate, viu o resgate, graças a Deus foi tudo nos conforme. Fui pro Hospital Planalto, depois fui pro Santa Marcelina e fui bem atendido. Aí eu operei o punho no domingo, a mão eu operei no domingo. E aí, enquanto eu tava ali deitado ali, o médico veio conversar comigo, perguntei pra ele de fato o que tinha acontecido e tal, e ele falou, você teve uma lesão na coluna, de início a gente não sabe a gravidade dela, mas você tá com sinais de paraplegia, tá? Não tô falando que você não vai andar mais e nem que você vai andar, tô falando que a gente vamos fazer os exames, esperar sua coluna desinchar e vamos ver de fato o que aconteceu. Ali eu já fiquei sabendo, então foi bem, minha mãe tava comigo, meu pai tava comigo, eu digo que foi bem tranquilo pra mim, eu falei, não, então tá bom, vamos esperar a semana passar aí, vamos ver de fato o que acontece. Eu lembro que nesse dia minha avó foi me ver no hospital, e aí o médico falou, minha mãe falou pra ela, e ela chorava muito, e eu, não, vó, não fica assim não. Tipo, era um baque mais pra eles do que pra mim, que eu tava bem... Acho que era um choque da realidade ali, eu ainda tava, não tinha... Entrada em contato. Isso, ainda não tinha entendido de fato o que tinha acontecido. Mas também sempre foi meu jeito de tentar tirar as coisas ali. Acho que eu aprendi isso com meu padrasto, que é meu pai, que tudo que às vezes o mundo tá desabando e ele tá ali sorrindo, porque acho que as coisas ficam mais leves, né? O fardo fica mais leve. Mas em algum momento você entrou em contato mesmo com essa situação. Ó, eu não ando mais, eu agora preciso de uma cadeira para me locomover. E como foi esse momento? Depois de, acho que 10 dias internado que eu consegui sentar. Não, 10 não, 15. O médico falou pro meu pai, ó, nós vamos levantar ele agora, ele pode ter alguma crise, ele pode passar mal, alguma coisa, porque ele tá o tempo todo deitado. E ali eu entendi, aí eu vi uma cadeira de roda, tá, aí fui pra casa e eu fiquei muito tempo deitado também em casa. Em casa eu fiquei praticamente 3 meses deitado, por causa da coluna operada e por causa da mão, que tava... teve um osso aqui na minha mão que prejudicou muito. Então... Imagino que a mão era super importante para qualquer movimento, né? Uma vez... Então, praticamente eu tava na cama, só saí da cama do hospital e fui pra minha. E aí depois a gente já vai entendendo e depois desse tempo eu queria ter alta. Você queria ir embora para casa? Não, depois que eu tava em casa eu queria ter alta do médico para eu poder fazer minhas atividades, entender de fato o que aconteceu comigo e falar, é por aqui que eu tenho que ir, então vamos ir por aqui então. E isso demorou um processo de 6 meses. Inclusive teve um fato que tem no meu Instagram, bem lá no final, lá nas postagens, que eu sempre fui apaixonado por moto e por futebol.
E quando eu me acidentei, era julho, então faltava pouco tempo pro Natal. E aí nós vendo lá os fogos e tal, e aí meu pai me olhou, e aí ele falou, você quer andar de moto, filho? Aí eu falei, querer eu quero, né? Ele falou, então põe a moto dele lá pra fora que nós vamos andar de moto. Aí foram lá, pegaram minha moto, botaram pra fora, aí meu pai me sentou na moto, amarrou minha perna, e minha mãe lá, meu Deus do céu. Aí eu falei, não, vamos andar. E eu tenho esse vídeo também, tá lá no Instagram. E aí a gente andou de moto, ele engatou a marcha, a gente saiu, andou, fui, voltei pra casa. Ali eu já tava bem melhor mesmo. Só que ainda não tinha aprendido a ser independente na cadeira de roda. Como isso funciona? Como é que é esse período de recuperação de 6 meses que você falou? É uma adaptação na sua própria casa? Como aconteceu? Foi na minha casa. Só que esses 6 meses, praticamente, igual eu falei, depois que eu saí do hospital, eu fiquei 3 meses, praticamente, bem deitado. Bem debilitado mesmo, bem magrinho, bem... E você teve apoio para reabilitação, Jefferson? Então, a minha reabilitação, Processo de eu falo, adaptação, né? então, eu falo que tudo na minha família e na minha vida foi a mão de Deus, né? Deus sempre mexendo os pauzinhos e não desamparando a gente. Eu precisava de uma fisioterapeuta, e aí eu tenho uma tia que ela trabalha no Albert Einstein, minha tia Mônica, ou é no Ciro, alguma coisa assim, é um desses dois aí. E ela falou que ela tinha uma amiga, uma médica, e que ela ia levar lá para me atender. Na verdade, ela fazia acupuntura. E aí ela foi lá em casa me atender e ela falou de uma rede que eu não sei se pode falar aqui, chama Lucy Montoro. Acho que muita gente conhece. Como se fosse uma ACD. Mas a ACD atende mais criança. Tem adultos lá também, mas o Lucy Montoro é um pouco diferente, pelo que eu vi, né? Nunca fui para a ACD. E aí ela falou, é um pouco difícil lá de você conseguir entrar, mas tenta, né? E aí eu falei, não, então eu vou ligar lá. E aí eu liguei no Lucy Montoro. Aí eles falaram, tem como alguém vir aqui trazer seus documentos, seus laudos, tudo que aconteceu com você? Eu falei, tem, isso foi em dezembro. E aí a gente meu pai pegou, foi lá, levou. E aí eles falaram, eu preciso que tragam ele aqui, não lembro de fato que dia que era, para fazer uma triagem, uma entrevista com a gente. E aí eu fui, pessoalmente, lá no Morumbi, conheci lá, e aí eles me internaram. E você fica um período internado para fazer essa reabilitação? Passei as festas em casa, né? E aí quando foi em janeiro, eu tinha um dia certo lá e fui para lá me internar. Aí você fica 15 dias internado, fazendo vários exercícios, vários tipos de reabilitação, de fisioterapia, ocupacional, academia, transferência, tudo. E aí, psicólogo. isso, tudo que você imaginar para uma recuperação de uma pessoa, lá tem uma estrutura surreal. E aí você passa um final de semana em casa para pôr em prática o que você aprendeu lá. Esse período todo dura 3 meses. E aí toda semana tem uma avaliação com a médica geral, todos os profissionais que te atenderam na semana falam como é que foi sua semana, o que você evoluiu, o que você não evoluiu. E aí eles vão para ver quem é mesmo que quer fazer, quem quer mesmo se reabilitar. Todo mundo tem essa... Tem, às vezes não é nem porque não quer, mas é porque às vezes não teve força, às vezes não aceitou a situação. E aí eles vão tentando procurar meios de ajudar essa pessoa. Ou fala pra pessoa ir pra casa, porque não tem como também... Se não reage, ficar lá ocupando a vaga de outra pessoa. Fala, você vai pra um tratamento primeiro, psicológico, alguma coisa, depois você vem pra cá. E aí eu fiquei lá 3 meses. E aí acho que... Eu tenho 9 anos na cadeira de roda, acho que tudo que eu sei hoje eu devo ao Lucy Montoro, aos profissionais de lá. Porque eu saí de lá totalmente reabilitado. Saí de lá... eu tenho um fato que eu sempre dormi de barriga para baixo. Sempre. Depois que eu me acidentei, eu não conseguia virar de barriga para baixo. Tipo, quando eu virava, ficava um vão assim. Porque a minha coluna não esticava. E aí lá na primeira semana me botaram de barriga para baixo e dormi de barriga para baixo. E aí você voltou ao seu hábito de dormir de barriga para baixo, você consegue fazer esse movimento, você aprendeu lá? Aí lá eu aprendi a subir degrau, a descer degrau, empinar a cadeira, descer rampa, que tem muita gente que às vezes é um mundo novo para as pessoas, mas às vezes as pessoas veem uma rampa e acham que o cadeirante vai de frente e desce a rampa. Não, você tem que empinar a cadeira e descer com ela empinada, porque se você for de frente e relar numa pedrinha, você cai para frente. Dependendo da rampa, a gente desce de costa.
Então tem todo uns macetes que a fisioterapia lá ensinou, o Lúcio Montoro ensinou. Então foi um período de 3 meses. E aí quando eu saí de lá, aí eu entendi, eu falei, então agora é comigo. Você processou e você entendeu. Agora em diante é como eu olho para o que aconteceu e como é que eu sigo a minha vida, o que eu faço. A realidade é essa. Eu fiquei nessa situação, é assim que eu vou, então é assim que nós vamos. Aí eu tinha uma moto, eu vendi, aí comprei um carro de início e meu irmão dirigia para mim, que ele era manual. E aí onde eu precisava ir, ele ia e tal, só que chegou uma hora que eu falei, cara, acho que eu vou dirigir. Aí fui procurar saber sobre adaptação, sobre isso e tal, aí eu troquei esse carro, peguei um automático. E aí mandei adaptar, já saí de lá dirigindo, no mesmo dia da adaptação já saí dirigindo. Dirigi por 2 anos com a minha habilitação normal, depois eu tirei a habilitação PCD, transferi ela, fiz o que tinha que fazer lá e tirei ela. E de lá pra cá, eu fui pra academia, aí fui procurar. Outra pergunta que eu ia te fazer, e as relações? E os seus amigos, né? O que mudou nesse período, né? Até os 21 anos, você era um menino que andava, corria, você imagina que você devia ter um grupo de amigos, sair, se divertir, uma namorada, né? O que mudou depois disso? Muda muito. Muda muito. Eu falo pra todo mundo que eu sempre fui um menino muito respeitador, família, sempre respeitei meus pais. Eu tenho um tio que é mais novo que eu e eu dou benção. Eu sempre tive essa criação. Só que quando eu andava, tipo, final de semana, às vezes eu saía, vixe, ia ver minha mãe na segunda-feira. Mas não por desrespeito a ela, mas não, porque eu gostava mesmo de sair. Às vezes nós ia pra praia, ficava lá o final de semana inteiro, e moto pra cima e pra baixo. Então, e aí, e aquele grupo, né? Aquele grupo, hoje nós vamos pra tal lugar hoje e tal. Depois que eu me vi mesmo no acidente, de fato, aí eu acredito que eu entendi realmente quem eram os amigos. Os que eu considerava como meus amigos estão até hoje. Mas tinha muitos que eu também entendia que podia ser meus amigos, mas não era. Os amigos de verdade ficam, né? Então aí até hoje. Até hoje estão aí. Sempre que a gente pode, a gente tá junto e um ajudando o outro e viver uma vida normal, como qualquer outra pessoa. Mas é uma realidade bem cruel, eu digo, porque você olha para um lado, um final de semana que seu celular tocava 10 vezes por dia e você olhar para o lado e você vê que não tocou nem um dia. Então e aí você vai entender realmente que seu amigo é sua família, é seus irmãos. E você fala muito da sua família, né? Eu vejo que foi fundamental na sua recuperação, né? Sim, minha família, graças a Deus, a gente somos bem unidos. Meu pai tem uma tarefa que ele é pastor e sempre transfere ele para alguns lugares e aonde ele vai, a família inteira procura ir para quem trabalha lá no emprego, e vai atrás. Então, sim, na época que eu me acidentei, eu tinha um irmão casado e ele também tirava um tempo dele. Pai, você vai chegar tarde hoje? Vou, então eu vou lá dar banho no Jefferson. Aí ia lá para dar banho em mim. De manhã, minhas irmãs escovavam meus dentes. Foi um perrengue que os 7 irmãos estavam ali, os 6, né? E minha mãe... A minha mãe também foi fundamental, só que minha mãe ela tinha um problema assim que... Eu não digo que é um problema, né? Mas ela não aguentava ver. Porque mexia em mim e eu gritava de dor. E aí ela sofria. Ela sofria demais. Imagino. Na hora do meu pai me dar banho, ela subia lá pro quarto, porque a dor era surreal. Até eu firmar as costas, criar músculo de novo, eu fiquei muito magrinho. Né? Fiquei muito magrinho, aí você imagina, a pessoa que tinha uma estrutura igual hoje eu tenho, de volta, fica bem magrinho e com a coluna operada. Tipo, mexia para um lado, doía, mexia para o outro, doía. Mas minha mãe também foi surreal, minha avó, minha família, graças a Deus, eu não tenho o que reclamar, não. Não, e é uma bênção, né? Você saber que você tem todo esse apoio, né? Sim. Eu acho que você me disse nos bastidores, eu achei bem... Eu acho que maneira com que a gente olha. Acho que 50% do que eu vivo hoje ou mais é porque eu tenho família. Fundamental. Graças a Deus. E Jefferson, eu queria perguntar para você, quando você sofreu o acidente, as pessoas te socorreram? A pessoa que provocou o acidente, imagina, é um acidente, né? Pode ser qualquer pessoa, mas como foi? A pessoa te apoiou, te ajudou, ligou? Ele parou. Na verdade, não é que ele parou, é que o carro dele não tinha para onde ir, mas ele não fugiu, não. Era um senhor... Visitou depois? Eu não lembro se ele me visitou, eu sei que eu tive contato com ele, por celular, essas coisas, mas no hospital não lembro dele ter ido. Mas me deu muita atenção. Foi um senhor que ele ficou com trauma também, porque os 2 filhos dele eram motoboy.
Então ele ficou com um trauma bem grande do que aconteceu. São erros que, infelizmente, eu falo que não podemos cometer, mas pode acontecer. Eu dirijo hoje e há uns 30 dias eu me envolvi num acidente também com um motoqueiro. Então, Qualquer um está suscetível, pode acontecer, sim, né? pode. Mas como tudo que um cidadão deve fazer, ele fez. Ele fez, o seguro dele me indenizou, arrumou minha moto. Não tive problema nenhum quanto a isso. Tanto que eu nem processei nem nada. Tinha a opção. Bem resolvido, né? Quando você fala disso, a gente vê que você compreende mesmo, assim, né? E isso exige muita maturidade, muito... Não estava alcoolizado, não estava fugindo, não tinha nada disso, foi um acidente. Para mim ali acabou. Eu fiquei no prejuízo, mas para mim ali acabou. Falei, não tem porquê. Todo mundo, você vai processar ele? Eu falei, não. Deixa ele seguir a vida dele aí. Você falou 2 filhos, imagino que uma pessoa que tem filhos tem amor, né? Pelo outro, né? Motoqueiro, e ele ficou bem abalado, porque de fato ele entendeu o que aconteceu comigo. Eu acho que se eu fizesse isso com alguém também, acho que eu carregaria um peso bem grande, porque deve ser bem um choque bem doído. Você mudou a vida de uma pessoa, né? Mas não mudou em nada contra mim. Desejo tudo de bom pra ele. Ele mora lá perto da minha avó. Na verdade, eu nem sei como é que ele tá hoje, mas eu sei que ele mora lá perto da minha avó. E eu não tenho problema nenhum quanto a isso, não. Muito Eu vejo bem. você bem resolvido, né? A sua vida, ela hoje é numa cadeira, mas você tem a mobilidade, você se movimenta, você faz... você não precisa de ninguém hoje. Se você quer ir à praia, ou você ainda depende de alguém. Como é que funciona a tua rotina? Como é que... Não, eu digo hoje que se não tiver uma escada, eu sou totalmente independente. Eu saio... Igual, quando eu tava vindo pra cá, a minha cadeira tava no porta-mala, porque primeiro eu ia resolver um negócio, igual eu falei pra você, eu saí de manhã, liguei o aplicativo pra trabalhar, aí voltei em casa, tomei um banho, porque eu ia lá em Mogi resolver uma questão. E aí, quando você avisou, eu voltei, então minha cadeira tava no porta-mala, né? E aí, chegando aqui, eu parei, tinha um rapaz ali trabalhando, acho que são os vigia da rua aqui, eu acho, e ele pegou minha cadeira e botou do meu lado, porque se a cadeira tá do meu lado, eu me viro sozinho. Então eu cheguei aqui, abro o carro, tiro a cadeira, monto as rodas, passo pra ela, fecho o carro e pronto. Na hora de ir embora é a mesma coisa. Se eu quiser pôr no porta-malas, eu peço pra alguém pôr. Caso contrário, eu ponho no meu Você lado. mesmo coloca Isso. do seu lado. Do Você meu tem lado. essa autonomia, Tenho. né? Isso é uma A coisa cadeira também ajuda, né? Por ser leve, ela ajuda. E a questão da acessibilidade, né? Como é que é andar nas ruas de São Paulo? Como é que é andar numa calçada? Eu sei que você trabalha bastante, você tem um trabalho, trabalha no seu carro, né? Enfim. Mas em algum momento você se depara com essa situação de shoppings, de loja, de calçada? Olha, é bem difícil. Por isso que eu falo que às vezes, nós até teve aquela conversa, eu falo que eu acho que eu seria egoísta se eu reclamasse da vida que eu levo. Porque, graças a Deus, eu nunca precisei pegar condução. Só peguei metrô. Metrô eu já peguei, mas metrô é totalmente acessível, então não tem problema nenhum. Mas eu sempre andei de carro. Eu sempre, graças a Deus, eu usei da indenização do acidente para comprar o carro. E de lá para cá sempre tive carro. Então eu não sei essa realidade de ônibus, mas eu já posso te dizer que é cruel. É cruel, é humilhante. Infelizmente, são uma realidade que o nosso país não podia ser assim. Tem condições de não ser assim, mas é uma causa que eles não estão preocupados. Aqui, tira por aqui. Num cadeirante é impossível dele andar aqui. São ruas de paralelepípedo, calçadas pequenas, árvores no meio da calçada, poste no meio da calçada. Eu digo que Não, eu acho surreal isso. você não anda um quarteirão com uma cadeira de roda aqui. Quantas vezes, caminhando, você tem que sair da calçada porque tem um poste, porque tem uma árvore, ou porque não tem nem paralelepípedo, tem um buraco, né? Então, eu imagino que A acessibilidade é cruel. é zero, né? Quando você chega em um shopping, você tá de boa. Igual eu mesmo, quando eu tô trabalhando, aí às vezes eu quero ir no banheiro alguma coisa, eu entro em algum shopping. É onde você sabe que tem acessibilidade. E dali eu faço tudo sozinho, igual eu gosto de fazer. O máximo eu peço pro segurança tirar a cadeira. Aí monto, vou no banheiro, vou comer alguma coisa, volto pro carro e volto pra rua pra trabalhar. Porque não aconselho ninguém, na verdade eu já falo bem a realidade, eu não aconselho ninguém a tocar cadeira nas ruas, porque é muito perigoso. Asfalto
desnivelado, calçadas, Risco, né? calçadas, igual a gente conversou, que cada morador faz a calçada do jeito que quer. Você sabe que eu tive uma experiência de conhecer um lugar fora, onde a calçada é responsabilidade do Estado. A calçada, literalmente, ela segue um padrão. Nada muda, absolutamente nada. É o mesmo material de ponta a ponta em todos os lugares. O que muda é o intervalo entre esta calçada, né, padrão, que atende todas as pessoas, com um pedacinho de grama até a porta da casa. Aí a pessoa pode pôr grama, pôr uma pedra, mas a calçada mesmo é responsabilidade do Estado, é bem cuidada e dá acessibilidade. Aqui em São Paulo, eu acho que o único lugar que eu andei de cadeira e andei de boa foi a Paulista. Foi a Paulista. Foi o único lugar. Ela ainda é um pouco mais adaptada, né? Tem rampas de acesso, até por conta do metrô. E até porque é a Paulista, né? É a vitrine, né? Sim, mas tá distante da realidade da cidade. É um ponto ali, né? E até porque, como você falou, é a Paulista. A pessoa com uma deficiência física hoje, ele tem que pensar muito bem o trajeto que ele vai ter, para onde que ele tem que ir. E eu imagino que isso leva as pessoas até Para ficar em casa. a ficar em casa. É isso. E eu imagino que esse é um processo do ficar em casa, do não... Mente vazia. Mente vazia. Acho que você chegou na palavra certa. Mente vazia, não ocupação, não contato com o outro. É isso. Né? E isso é culpa não da pessoa. Porque às vezes ela quer ir no shopping, ela quer ir numa praia. Às vezes você vai perguntar pra pessoa, pô, você quer ir no shopping? Quero, cara, mas de ônibus não dá pra ir. E não dá, mano. Tem gente que mora numa ladeira. Por exemplo, por mais que alguém ajude ela a descer aquela ladeira, ela vai ficar num ponto de ônibus de 2 a 3 horas esperando um ônibus. E tem motorista que vê que é cadeirante ou que vê que é uma pessoa que vai precisar. Não para. A realidade é cruel. É cruel. Não é vitimismo e nem mimimi. É só você ir num ponto de ônibus com uma pessoa. Eu faço um experimento com quem quiser. Eu vou com você num ponto de ônibus e a gente espera um ônibus. Ou então eu vou com você rodar 2 quarteirão aqui. Você vai entender de fato o que passam. É bem difícil. E com isso as pessoas ficam, pô, não consigo. Não tem como eu ir. Entendeu? Não consigo chegar lá. E aí fica em casa. Aí vem a tristeza. Aí vem a cabeça pensando um monte de coisa. O isolamento, né? Você fica no isolamento social, você não tem convívio. Isso deixa a pessoa mais doente do que qualquer outra coisa. Sair, trabalhar, né? É o que você falou. Eu acho que é um privilégio. Tocar a vida. Você toca a sua vida, né, Jefferson? Você trabalha, você sai, você me falou... Isso que eu usei aquela palavra, seria egoísmo, eu reclamar. Porque eu conheço muita gente, igual eu estava comentando aqui nos bastidores, eu conheço muita gente que se acidentou. Depois, meus amigos de cadeira, nós chamamos amigos de roda, eu conheço um monte que se acidentou e não sai de casa, porque não tem um carro. Eu tenho amigos que às vezes eu vou fazer alguma coisa, inclusive tem um grande amigo da minha prima que chama Jefferson também, ele também se acidentou de moto também. E ele mora perto lá de mim lá. E toda vez que ela faz alguma coisa, uma festinha, alguma coisa, aí eu vou lá buscar ele. E é uma coisa de 3 km, 2 km e meio. Eu poderia ir de cadeira, mas não tem como ir. Não tem como ir. E se eu não for lá buscar ele fica em casa. Porque... No isolamento total, né? Eu imagino, a pessoa quer estudar, não tem como, né? Fazer uma universidade, ter que sair para estudar... Jefferson, me fala, nos seus primeiros movimentos de sair, né, de se inserir na sociedade, nas festas, no shopping, como as pessoas te olhavam, né? Tem um olhar diferente? Tem um olhar curioso? Então, no começo, eu sempre fui pra igreja, né? Então, na igreja você conhece todo mundo, então ali é normal. Tá em casa, né? Casa da minha avó, da minha tia, pra mim sempre foi normal. Só que eu também ia pra shopping, cinema... frequentar qualquer lugar que tinha que frequentar, eu iria, sem problema nenhum. Porque eu nunca tive essa forma de... Porque eu penso para todo mundo que o preconceito está na sua cabeça. Exato. O preconceito começa na sua cabeça. Então, eu tenho até um fato de um conhecido que ele falou, não, eu não gosto de sair, mano, fica todo mundo me olhando. Parece que eu chego, eu sou o centro da atenção, tá todo mundo olhando com cara de dó e tal. Aí eu fui e falei pra ele, não, mas às vezes você tá interpretando errado, às vezes você que tá sendo preconceituoso com você. Porque eu falei, quando você ia numa balada, que alguém te olhava, você achava que era pelo quê? Você tava em pé.
Aí hoje alguém te olha, o motivo já é porque você tá na cadeira de roda, entendeu? Então não existe isso. Então se olhar pra mim, deve ser porque eu tô bonito do mesmo jeito que eu tava em pé. Ou porque gostou, ou porque me conheceu de algum lugar. Você nunca pode entender que tá te olhando porque, não, chegou um cadeirante. Olha, amiga, chegou um cadeirante. Não, chegou um rapaz, nossa, que homem bonito. Às vezes tem uma frase que não é boa de se falar, mas eu já ouvi bastante e eu levo numa boa. Eu falei, nossa, ele é tão bonito e cadeirante. Eu falei, pô, deveria ser feio também, então? Já tô na cadeira de roda, deveria ser Ou feio. seja, o que muda é estar em pé e estar sentado. Não muda em Você é a nada. mesma pessoa. Só que as pessoas entendem que a partir do momento que ela chegou e estão olhando para ela, o motivo é aquele, e às vezes não é. Entendeu? Então as pessoas têm que se livrar desse pensamento, têm que sair dessa forma de auto se definir como, não, chegou um cadeirante. Não, cara, chegou o Jefferson. Chegou o Eduardo, chegou... Quem foi que chegou? Olha, eu cheguei, eu entro, onde é que eu fico? Eu fico aqui. O que você vai tomar? Eu vou tomar isso e eu tô aqui como qualquer outra pessoa. Quando você começar a fazer isso aí, você vai ver que realmente não te olhavam porque você estava na cadeira de roda. É como você se posiciona também. É isso. Tá na sua cabeça. Tá na sua cabeça, totalmente. Por isso que hoje eu vou em qualquer lugar, onde me chamar eu vou, eu entro, eu saio. Bem resolvido. E bem resolvido. Se quiser olhar pra mim por ser bonito, por ser feio, pode olhar. E se quiser olhar por eu estar na cadeira de roda também, às vezes é uma curiosidade. O que será que aconteceu? Tão jovem e tal. Então, quando você absorve aquilo de que estão te olhando, às vezes você é até grosso com a pessoa. Então, eu sempre levei numa boa e procuro passar essa imagem para as pessoas. Meu, esquece isso aí, velho. Você só tá indo na cadeira de roda. A cadeira é um acessório. O pessoal não usa um brinco, um boné. A cadeira de roda é um acessório. A muleta é um acessório, a prótese é um acessório. E vai embora, cara, vai viver. Que olhar. O mundo tá aí. Se você ficar assim, você nunca vai sair. E aí ele foi se soltando aos poucos. Às vezes eu tinha que levar. Às vezes, não, vamos lá e tal. E aí hoje ele... Mais uma pessoa que você... Mais uma pessoa. Tanto que hoje ele dirige, ele não dirigia. Eu falei, compra um carro, velho. Quando você comprar um carro, aí o mundão vai abrir pra você. Aí ele falou, será? Eu falei, vai, compra um carro, você vai ver. Qualquer carrinho aí, que seja automático, adapta ele e vai embora. Aí ele, não, eu vou fazer isso. E hoje ele vive a vida aí de boa aí. Falar igual minha mãe fala pra mim, a mãe dele deve falar pra ele. Ele anda mais hoje do que quando andava. Então a vida fica mais leve. A vida fica mais leve. Fica. E que bonito isso, como você estimula as pessoas, né? Como você tem esse poder de influenciar diante de uma história, a história do copo vazio, né? Olhar para uma história que tem dor e transformar, ressignificar, e transformar essa história, de ser capaz de estender a mão e ajudar os Eu outros. acho que a dor ficou lá no hospital. A dor ficou do asfalto até o hospital, dali pra lá, esquecer. Só falar igual, não sou muito fã dela, mas não acompanho, quer dizer, mas uma vez ela falou no reality, a Jojo falou, o passado tem que servir de referência. É isso, só de referência. E o resto a gente vai criando os caminhos novos aí, vivendo a vida. E o mercado de trabalho, Jefferson, você usou, além de ser autônomo, de trabalhar por conta, você... O mercado de trabalho também é outra realidade cruel. Eu lembro de um fato, quando eu trabalhei na Telefônica, que eu não citei, mas eu trabalhei na Telefônica, numa empresa de telefonia, internet, essas coisas. E eu fui no almoxarifado. Eu lembro que eu fui no almoxarifado buscar ferramenta e material. E eu vi um rapaz na cadeira de rodas chorando muito. Chorando, ele chorava, parecia uma criança. E eu não entendi nada, né? Eu andava na época, eu só olhei assim, eu falei, o que aconteceu? Aí o menino falou que ele tinha sido mandado embora. Entendeu? E hoje, eu na cadeira de roda, eu entendo o choro que ele tava. Porque o mercado de trabalho também é bem cruel. É bem cruel, porque... vamos dizer que para você ter vaga de cadeirante ou de pessoa com deficiência, não precisa ser só cadeirante, em alguma empresa, ela tem que ter um número exato de funcionários. Hoje, se eu não me engano, é acima de 100 funcionários, tem que ter 5% de vaga, se eu não me engano. Muitas empresas não têm. E às vezes você consegue um emprego desse, você vai, você se inscreve para a vaga, você entra, e às vezes você trabalha lá 2, 3, 4 anos, que seja, e um dia alguém te manda embora. É uma realidade de como que você vai colocar um currículo e você vai procurar outros. Toda pessoa tem remédio, tem reabilitação, e não tem um auxílio, não tem mais nada. Então, quer dizer, a partir do momento que
Isso deixa a pessoa meio amedrontada, de falar, eu vou sair do meu auxílio, eu vou entrar no mercado de trabalho. Se eu perder minha vaga aqui, para mim conseguir outro auxílio, Como eu vou sobreviver? esquece. Como que eu vou viver a vida? Como que eu vou conseguir comer, pagar minha água, minha luz, meu aluguel? E tem muita pessoa com deficiência que mora sozinha. Muita. Eu conheço um monte que mora sozinha. Cadeirante que mora sozinho. E se vira para trabalhar, porque é um risco que você corre muito grande. A não ser que você tenha já antes do acidente uma formação. Igual tem um amigo que trabalha no Itaú, no banco. Trabalha muito bem no banco, vive muito bem, mas ele já trabalhava lá. Entendeu? Tinha uma estrutura já formada. Eu me acidentei com 21 anos. Eu tenho um amigo que ele tomou um disparo de arma de fogo com 16, uma bala perdida, e até hoje ele vive na cadeira de rodas. Então, tipo, não tinha formação, não tinha ensino médio, não tinha praticamente nada. E isso deve ter restringido, inclusive, de realizar tudo isso, né? E você fica ali, te limita. Sim. Te limita. Um grande exemplo aqui, eu sempre gostei da área militar, da polícia, da GCM, sempre tem um monte de... Eu acho que o meu hall de amizade hoje é 90% desse lado. E os outros 10% não é errado, não. É que não tem envolvimento. E aí, eu ia prestar concurso para GCM. Para guardas. Você tinha esse sonho. Tinha. E eu corri atrás, fui lá ver como é que funcionava e tal. E lá eu vi um dos grandes absurdos que isso te limita. É uma das coisas que limita. No caso, tem o TAF, que é o teste de aptidão física. Ele não é adaptado. Então, quer dizer... mesmo que eu passe nas etapas, eu vou ser reprovado ali. E aí você tem que entrar com uma ação contra o Estado e gerar esse transtorno todo. Por quê? Porque não adaptaram o TAF para ele. Ah, mas ele usa uma cadeira de roda. Tá, mas eu não quero trabalhar na rua. Eu quero trabalhar interno. Sim. Entendeu? E o TAF... E é completamente possível, né? Sim, mas no próprio edital, eles falam que o teste de aptidão física tem que ser junto com os outros. Aí eu me pergunto, como que eu vou correr com os outros? Não vai, não tem. E parece que, nossa, Jesus, realmente tem isso? Tem, é só ler o edital que você vai ver que tá lá. Eles adaptam a escola, eles dão uma escola para você fazer a prova que seja acessível, uma base para você fazer os outros testes que tem psicóloga e tal, acessível, mas o TAF é junto com os outros. Ou seja... te elimina nessa parte. Isso, ali você já entrou sabendo que você vai ser eliminado. No teste físico, você não vai conseguir correr, você não vai conseguir fazer os exercícios todos necessários, enfim, você tá fora. É uma coisa... Eu dei esse exemplo por quê? Porque é o mercado de trabalho limitando a pessoa. Pô, eu queria aquilo, mas eles não adaptaram para mim. E não tem o que você fazer, você vai entrar com uma ação, você vai gerar esse transtorno todo. Eu falei, cara, quer saber? Quanto tempo isso ainda vai levar, né? É o que você falou diante da necessidade. Mais que você quer... é uma coisa que eu gosto e que eu queria, não tem como você se arriscar, se aventurar nisso. Você vai perder um bom tempo da sua vida por uma coisa que às vezes nem pode dar certo. Nem pode dar certo, porque é complicado. Eu vejo que o mercado ainda restringe muito, né? Nas companhias por onde eu passei, é aquela cota e ainda existe uma seleção do que é mais ou menos grave, Isso. Possível, que eu acho que é outro... Eu falo pra todo mundo isso. Cruel, né? Eles filtram a sua deficiência. Tipo, aqui a gente tem vaga pra PCD. Só que chega lá eles falam que o PCD tem que ser visual ou que tem que ser um amputado. Tipo, então não tem vaga pra PCD aqui. Então, é uma incoerência, não tem vaga. E todo lugar é assim. Se você procurar pra ver, todo lugar é assim. São empresas que falam que tem vaga PCD, mas a empresa não é acessível. Tem muita coisa. Eu vejo, né? A gente está muito mais acostumado no dia a dia a falar de PCD por uma questão de nasci, né? Não tenho membro, ou tive uma doença congênita, enfim. Mas a gente vê que qualquer pessoa está suscetível. Seu menino de 21 anos sofreu um acidente e ficou numa cadeira. Isso. Né? E infelizmente é um grupo que cresce demais. Cresce demais. A gente vê todo dia, né? Acidentes e coisas, enfim, que levam, né? Agora, Jefferson, me conta, você tem sonhos, né? Você tem projetos, você falou para mim, você tem aí desejos, né? Inclusive, que representa a tua situação em outras pessoas, né? Em movimento. Fala um pouco sobre isso. Então, eu me acidentei com 21 anos. Então, tudo para mim era tudo muito novo.
E eu acho que eu me arrependo de ter acordado, acho que de uns 4 anos. Acho que eu perdi uns 5 anos aí. No meu tempo de acidente, acho que eu fiquei uns 5 anos aí só vivendo, só curtindo a vida. Eu acho que eu deveria ter acordado um pouquinho antes para o que eu vivo hoje. Porque eu raciocinei que, vendo o grupo de amigos que eu tinha, as pessoas que infelizmente adquiriam alguma deficiência, às vezes eles iam perguntar para mim, hoje como é que você conseguiu essa cadeira? Hoje como é que você conseguiu isso? Como é que você conseguiu aquilo? Ô, me dá o caminho aí e tal. E aí eu fui entendendo que eu podia ser útil para alguma coisa. Ajudar. Isso, nessa questão de falar, meu, eu sofri nisso, mas hoje eu sei o caminho que dá para fazer sem sofrer. E aí você vai ajudando outras pessoas que infelizmente é nova de cadeira, e você vai... Eu criei um canal no YouTube, tá até morto o canal, tá lá parado lá, mas eu mostrava como que eu ia pra academia, como que eu malhava, as adaptações que eu fazia, tem tudo lá. Só que eu não gravei mais. Aí eu falei, meu, podia muito mais, né? Podia muito mais. E aí foi quando eu fui morar em Dois Córregos. Fui morar lá em 2018. Isso. Em 2018, se eu não me engano. E aí, é uma cidade pequena. E aí, nessa época, eu tinha acabado de entrar pro esporte da handbike, que é o paraciclismo. E aí eu representei a cidade lá também em acho que 1 ou 2 corridas. E aí eu entendia que esse mundo, esse universo dos PCD é bem grande e muito falho, né? Falei, meu, posso estar ajudando aí em bastante coisa. Igual eu falei pra você nos bastidores, eu já cheguei a viajar pra pessoa me ver meu carro. Foi essa história? Foi um fato que aconteceu lá. O menino me seguia no Instagram, falava comigo sempre, mas eu nunca tinha visto ele. E ele falava, pô, eu vejo você na academia. Ele sofreu um acidente também. Ele foi baleado, né? E ele sofria um preconceito dobrado, né? Que é o preconceito de ser uma pessoa com deficiência e o preconceito do motivo, que ele estava fazendo coisa errada e foi baleado. E aí foi tipo, acho que pesou 2 vezes para ele. Eu imagino. E aí ele falava que queria me ver, isso e aquilo, queria me conhecer, e eu em São Paulo e ele em Minas. Ou seja, você já inspirava. Já, não, muita gente mandava mensagem no Instagram, pô, que da hora, eu vejo você fazendo e tal. Só que eu nunca dei ouvido assim, tipo, eu falava, respondia, sempre respondia e tal, mas eu não entendi, que eu falei, meu, o pessoal tô conseguindo mudar ali alguma coisa e tal. Aí o dele, quando foi um dia, a mãe dele falou comigo, né? Falou, eu queria que você visse meu filho tá muito triste. A mãe te pediu isso. Meu filho tá muito triste, ele sempre falou de você e tal. Eu falei, o problema é que tá em Minas, né? E aí quando foi um dia, um mês lá, ia ter um evento lá em Minas de carro. Eu sempre também gostei de carro modificado. E eu ia nesse evento, né? Eu falei, eu vou pra Minas, tal dia. E aí ela falou, você viria aqui? Eu falei, não, eu vou, sem problema nenhum e tal. E aí a gente combinou, entrou num acordo lá e eu fui lá na casa dele. E aí conversei com ele, conheci a casa dele, a família dele. E ele arregalou os olhos assim quando me viu. Ficou surpreso? Eu falei que ia vir aqui te ver, pô, e tal. Só que ele não sabia, a mãe dele não tinha falado. E aí conversamos bastante. E aí ele pegou e entendeu a realidade dele, graças a Deus eu consegui conversar bastante com ele. Hoje ele faz academia, entendeu? Hoje ele voltou a brincar com o filho dele, que ele era pai, mas ele falava que... Eu falei, meu, você pode brincar com seu filho do mesmo jeito. E aí fui conversando com ele e graças a Deus ele ressignificou a vida dele de novo e procurou melhorar a vida, foi pra academia para ele criar mais força. E hoje ele tá lá muito bem em Minas. E isso foi despertando, né? Eu falei, meu, às vezes foi uma missão que Deus me deu, né? Acho que foi uma missão que Deus me deu de falar, você vai conseguir ajudar muita gente através dessa cadeira. E aí foi quando eu até criei aquela frase que eu falei, né? Que a cadeira não me limita, ela me leva. Então, onde eu tiver que ir para ajudar as pessoas, eu vou. E aí foi quando surgiu eu sempre trabalhei com política, mas panfletando para o mesmo vereador, que é patrão da minha avó há muitos anos. E aí foi quando despertou esse convite. E aí eu fui alimentando, eu falei, cara, mas... E é um mundo... Você foi convidado? Mas eu fiquei muito assim, porque é um mundo meio cruel.
Eu acho que se a gente parar para pensar, é só mais uma profissão. Eu acho que em tudo a gente tem pessoas comprometidas e algumas não comprometidas, né? Eu acho que tem mesmo. As que são honestas são desonestas. O mundo é composto disso, né? E aí eu falei, cara, eu vou. E aí eu vi outros também parlamentares que eu conhecia que falou, meu, você tem tudo pela frente. Hoje nós temos uma senadora aí que é tetraplégica. Entendeu? Você só tem 30 anos, velho. Entendeu? Você tem que ir pra cima e tal. E eu falei, meu, não sei se eu tenho costa pra ficar aguentando muita coisa. Ele falou, não, vai. E aí eu falei, então eu vou. E aí me filiei e esse ano a gente vem pré-candidato aí a vereador. Que legal. Que seja se for da vontade de Deus, que eu entre, que seja uma porta que eu consiga ajudar bastante gente. E quem sabe almejar outros patamares aí e sempre com o mesmo intuito. Porque tem uma parlamentar, né, que é cadeirante, que todo mundo sabe já quem é. Ela é senadora, né? E eu acho que de todos os políticos, no alto escalão, acho que ela é a única que corre com a gente. Pelo menos é o que nós pensávamos, né? E no governo Dória a gente teve um baque que as pessoas da minha categoria com PCD sofreu, porque a gente não paga IPVA quando o carro é no nosso nome. E ficamos 2 anos pagando. Cortou o benefício, ficou 2 anos pagando. Para comprar carro com desconto, a gente tinha desconto de ICMS, bastante coisa lá. Também cortou, ficou bem menor. E aí quando tava para se reeleger, voltou com todos os benefícios. Entendi. Bem campanha política, né? Que não dava certo, que também foi tirado para fora. Só que era uma pessoa que vive o que a gente vive, passa pelo que a gente passa, mas não levou em consideração isso, até porque a vida dela é outra, né? É outro patamar. E eu, não tô criticando, eu tô dizendo que se fosse para mim entrar nesse mundo, era para ser diferente. Porque eu sei como é duro pagar o IPVA de um carro, eu sei como é duro comprar um carro. Já começa por aí. Porque se a pessoa não tiver alguém que ajude com um nome, com alguma coisa, ela não consegue comprar. Principalmente no meu caso, que eu sou presidente com 21 anos. Aí tem aquele negócio de escória, de crédito, disso, daquilo. É uma realidade muito diferente. E eu diria que é a realidade da maioria, né? Sim. E aí tem muita coisa que eu falei, meu, tem que mudar, cara. Eu acho inadmissível você pagar 8 mil reais numa cadeira de roda. Entendeu? Eu acho absurdo você pagar 12 mil na cadeira de roda, 6 mil na cadeira de roda. Não é um luxo, é uma deficiência, cara. É uma necessidade. Entendeu? Você vê alguém se humilhando, fazendo isso, fazendo aquilo para poder comprar uma prótese. Entendeu? Porque o Estado não ajuda. Então eu falei, meu, se for para entrar, tem que ser para tentar mudar alguma coisa. E nem que eu mude com meus próprios meios, com o meu próprio conhecimento, igual eu falei lá na cidade, criar uma secretaria, alguma coisa que faça com que essas pessoas que acabou de sofrer uma lesão saibam o caminho. Entendeu? Igual eu fui percorrendo o caminho conforme foi surgindo. E você ainda teve apoio da sua tia, né? Eu acho que isso fez muita diferença. Foi surgindo, igual minha tia falou. Se tivesse o mesmo êxito, né? Minha tia falou, Jefferson, tem uma fisioterapeuta que ela é X. Aí essa fisioterapeuta me falou do Luci Montoro. Aí eu fui no Luci Montoro. Então, quer dizer, se tem um lugar que acolhe essas pessoas, é mais fácil ela já ir direto lá pro Luci Montoro. Já ir direto para um ACD. Entendeu? Então, tem que ter esse caminho. E essa é a ideia. É poder receber uma mensagem no Instagram, no WhatsApp de alguém que está precisando e falar, não, pode vir aqui. Quer fisioterapia? Vou conseguir para você. É isso, vamos correr atrás. Porque eu vivi a realidade, eu vivo a realidade, e eu sei que muita coisa difícil que eu passei não é tão difícil. Mas falta sabedoria, falta conhecimento, falta um lugar apropriado para a pessoa procurar. E aí a gente vai correr na frente. Eu penso que talvez todas as pessoas tivessem essa informação no momento em que sobe no acidente, talvez não tivessem nem capacidade para atender. Tenha conseguido porque as pessoas não têm informação e não vão buscar, né? Seria mais fácil a reabilitação. Sim. Entendeu? Não, eu sofri um acidente, graças a Deus eu consegui a fisioterapia, eu consegui o psicólogo, eu consegui isso. E quando você fica lá 1 ano mofando em casa, até você conseguir uma fisioterapia, uma reabilitação, é duro. É duro e eu sei que muita gente passa por isso. E foi uma forma que eu tive, né, de falar, não, eu vou tentar entrar para... Cara, se eu mudar a vida de uma pessoa por mês, para mim tá bom. Para mim tá ótimo
E a gente vai correr atrás aí, espero em Deus que dê certo. E quem sabe eu não volto aqui para poder contar. Com certeza, vai ser uma honra. É uma pena, né, que eu não vou poder votar no Solar de Dois Córregos, mas eu vou ficar na torcida, né, para dizer, pessoal de Dois Córregos, votem no Jefferson. Acho que é uma causa que faz total sentido, que precisa mesmo de apoio, precisa de um olhar, e aí falta isso, né? A gente vê que não tem, né? Eu desejo que você seja muito bem sucedido nessa empreitada, né? Que a gente vê que você tem valor, né, Jefferson? Família, né? Você fala do seu padrasto, assim, é uma coisa que me toca, né? Dá até vontade de conhecê-lo, você parece ser realmente um pai. Sabe aquele pai gostoso de ter, né? Que te cuidou ali, te levou para fazer um passeio de moto, 6 meses depois você sofreu um acidente, tentando te voltar para a vida. Isso é amor, né? Então, isso tá em você. É bacana, muito bom conhecer a sua história. É uma honra receber aqui. Eu espero receber outras vezes, né? Pode contar comigo. Se você tivesse que dar um recado para as pessoas, para alguém que, às vezes, até podendo um pouco mais, ainda olha para a vida e vê o copo mais vazio do que cheio, o que você diria? Olha, eu tenho uma frase que eu sempre falo para as pessoas, que é quando você achar que tá ruim para você, meu pai contou uma vez para nós que ele falou assim: quando você estiver passando por alguma situação, sai de dentro de você e dá uma volta em você. Você vai entender que tem muita gente pior que você, cara. Muita gente pior que você. Aí você vai entender que vai falar: meu, eu posso fazer isso aqui, eu não tô fazendo por quê, velho? Então eu penso assim, o que você pode fazer, faz, velho. Faz, porque o mínimo que você consegue fazer, outras pessoas não conseguem e queria estar fazendo. Eu acho que quando eu entendi isso, eu acho que na verdade, quando aconteceu comigo eu já entendia. Por quê? Porque o tempo que eu fiquei no hospital eu vi muita gente do meu lado que, praticamente não fazia nada. Desiste da vida muitas vezes, né? E às vezes também não podia, por causa da lesão era grave. Entendeu? Eu tenho um amigo tetraplégico que hoje, para ele escovar os dentes, ele usa uma luva com um monte de adaptação que prende a escovinha. E eu posso acordar, eu posso passar para minha cadeira, eu posso ir no meu banheiro, escovo meus dentes, volto, me troco, tomo um banho, saio. Dirige. Sem chamar ninguém. Como é que eu vou reclamar disso? Então eu acho que quando você entende que tem muita gente pior que você, seu fardo fica bem mais leve. É um bom olhar. Fica bem mais leve. Aí você consegue tocar a vida e raciocinar que seria hipocrisia e egoísmo reclamar da liberdade que você tem, do que você consegue fazer, mesmo que seja mínimo. Tem alguém pior que você. E às vezes nem muito longe. É o olhar para trás, né? É isso. É isso. Jefferson, eu pensando na sua nova jornada, você tem uma jornada linda pela frente, né? Está aí se candidatando e vai representar muitos PCDs, né? Muitas pessoas que precisam de olhar. E pensando nessa nova trajetória, eu trouxe um livro de presente para você. Eu acho que faz total sentido com esse seu momento, né? Eu espero que você goste desse livro. Ele vai te ajudar. Prometo que eu vou ler. Ele vai te ajudar a ampliar a consciência, ter muito mais consciência, né? Eu acho que você já tem isso, você já traz, né? Você vê que você é um rapaz jovem, tudo que você viveu, você ressignificou, você foi abrindo mesmo, né? Ampliando consciência, né? E esse livro, com certeza, ele vai ser mais uma gotinha aí de ampliação de consciência, vai ser extremamente produtivo na sua nova jornada na política. Bom, fico grato. Espero que você faça. Muito obrigado. Goste. Muito obrigado. E prometo ler, igual eu falei para você nos bastidores, que eu nunca fui fã de ler, a não ser assunto que me interessava. Acho que esse assunto te interessa aí muito, né? Então, vai fazer parte, vamos ler. Nem que seja aos pouquinhos, mas eu vou lendo. Sei. Leitura é um hábito. Você só precisa achar o melhor horário, né? Escolhe um horário. Se você ler um capítulo por dia, 2, 3 páginas, no dia seguinte o mesmo rito, e dali de 21 dias ele passa a fazer parte. Óbvio, né? Ficando interessante. Sim, e que faz sentido você ler o que você gosta. Não adianta você pegar um assunto totalmente, não faz parte da sua realidade, você não gosta. É muito mais fácil quando você gosta. E a política, naturalmente, eu vejo que está já com você, então faz total sentido esse exercício, tá bom? E eu queria pedir também para você falou do seu YouTube, tá parado, mas eu acho que esse YouTube é muito importante, eu acho que deve fazer muita falta. Então deixa aqui o seu endereço de YouTube. Tem lá, acho que deve ter lá uns 5, 6 vídeos, eu acho.
Alguns vídeos, eu trocando pneu de carro, que eu já troquei. Mesmo? Mesmo. No Instagram também tem. O que a gente tem que fazer, né? Já teve um fato que eu fui viajar lá para Dois Córregos, e aí o pneu furou. E aí eu encostei no acostamento, e eu falei, até esse pessoal chegar aqui, eu vou ficar aqui. Falei, não vou ficar aqui não, né? Aí fui lá, tirei as malas tudinho do porta-mala, tirei o step, pus o carro no macaco, tirei a roda. Quando eu tava colocando o step, um cara parou e viu o que estava acontecendo, aí foi lá e ajudou a terminar. Mas é a vida do cadeirante, tem que se virar. Então, eu procuro sempre colocar lá algo que as pessoas veem e falam, dá para fazer e tal. Academia, adaptações que dá para ser feito, como eu ia para academia de carro ou de cadeira, andar na rua, subir degrau, descer degrau. Tem algumas coisinhas lá que eu acho que dá para ajudar. Tem um tempão que eu não mexo, mas está lá parado lá. Chama Jeff Sobre Rodas. O Jeff é Jeff. 2 Fs. Isso. Sobre Rodas. Aí já vai aparecer lá meu canal lá. Meu Instagram é @jefferson.msa, que é as siglas do meu nome. Tá bom? Vou assistir esse vídeo aí. Tá lá. Tem bastante coisa lá. Muito bom. Deixa seu comentário lá. Legal. Obrigada mais uma vez. Um prazer e uma honra conhecer a sua história. Tá bom? Eu que agradeço. Conte comigo. Sempre que quiser, a gente vem aí falar um pouquinho das novas experiências aí que a vida vai trazendo. Obrigada a todos que escutaram essa história de superação. Se você gostou, compartilha, curte, nos segue aqui na CNN. Se tem uma história de sucesso e você quer compartilhar, me chama e a gente conta aqui no próximo episódio. Obrigada e até a próxima.